E para os viajantes, sempre lembrar, não deixem de tomar a dose de reforço e também a utilização bastante cuidadosa das máscaras e que procurem ao máximo não aglomerar, né? Festas de final de ano agora foram realmente determinantes do que está acontecendo agora com o número de casos. E também está sendo uma medida importante a não realização de grandes festas públicas, onde as pessoas se aglomeram muito, mesmo ao ar livre. Muitas vezes, principalmente com a Ômicron, que tem essa capacidade tão grande de transmissão, o cuidado tem que ser maior. E ainda mais que está juntando com a influenza, né? Agora tem até o Flurona, não é isso? Sim, exatamente. Nós tivemos um surto agora de influenza, que é uma gripe, numa cepa que deveria chegar aqui, ela seria esperada, né, já estaria prevista, porque já se previa a chegada dessa cepa no nosso inverno, porque nós já tínhamos essa previsão, porque a partir dos estudos, da ciência e também da sazonalidade, porque nós já sabemos que é uma variante que surge no inverno europeu ou no inverno do hemisfério norte, vai chegar aqui no inverno do hemisfério sul. Então, nós temos condições de prevenir, e a vacina para esta gripe, para H3N2, esta cepa, né, desta gripe, estaria sendo administrada, já está programada para ser administrada a partir de fevereiro. Mas o vírus, veja só que impressionante, ele chegou antes desta vez. Então, é um mundo, realmente, um momento que nós vivemos, é um momento bastante surpreendente em termos das transmissões, exatamente por conta dos deslocamentos das pessoas, muitas pessoas se deslocando o tempo todo. Sim. Então, aqui no Brasil ocorreu o surto de influenza e agora o aumento do número de casos de Covid-19. E, em alguns casos, alguns pacientes apresentando as duas infecções, por isso foi chamada de florona. Só que nós temos que continuar com as medidas de cuidados, porque o bom é que para as medidas de cuidado para a influenza, para a gripe, são as mesmas medidas para a Covid-19. Então, quando você toma os cuidados necessários para uma, você também está prevenindo o contágio pela outra, pelo outro vírus. Então, muito importante esse ponto. Queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho lá na Unifesp. A gente já falou lá em novembro de 2020, que já estava, né, a pandemia a todo vapor. E você contou pra gente que, inclusive, tem uma matéria ótima lá na AMBA, leiam a matéria. E você comentou que a universidade criou um comitê permanente de combate à Covid e vários estudos, várias pesquisas, e também a questão da vacinação e dos testes da vacina de Oxford. Conta um pouquinho dessas frentes pra gente, como que está hoje a situação. O que eu gostaria de mencionar, bom, antes de mais nada, eu queria dizer que foi uma entrevista muito prazerosa para mim, para a AMBA. Para mim também. E, nossa, vocês nem imaginam quantas pessoas já leram essa entrevista, realmente. Muitas vieram comentar comigo. Então, eu fico muito Foi bastante feliz. acessada mesmo. Eu fico muito feliz, porque é um pouco do nosso trabalho que vai para outros ambientes, outras pessoas do que normalmente o ambiente acadêmico, o ambiente da universidade. Então, nesse momento, nós estamos realmente muito voltados, eu particularmente, muito voltada para a divulgação da ciência que é desenvolvida nas nossas universidades,
desde que eu terminei a reitoria, depois de 8 anos de reitoria da Unifesp. Foi um período de muito aprendizado e iniciamos um centro de estudos, eu e mais alguns colegas, que eu estou coordenando agora, que se chama Centro de Estudos, Sociedade, Universidade e Ciência, Sou Ciência. E o Sou Ciência, ele veio para preencher uma lacuna que nós estamos tentando preencher, que é a seguinte: divulgar para a sociedade o que as universidades, principalmente as universidades públicas, fazem, e agora que a ciência, de fato, no nosso país, tomou uma dimensão muito grande, ela se popularizou muito mais agora por conta da pandemia e por conta das vacinas, né? Certamente o debate sobre as vacinas, o enfrentamento a essa doença, que é uma doença terrível, a Covid-19, e como as nossas universidades se organizaram para combater e para produzir a vacina, trouxe na população um sentimento de pertencimento, quer dizer, essas universidades são minhas também, né? A ciência do Brasil nos traz orgulho. Então, eu vejo um momento muito importante, apesar de ser um momento tão duro, de termos perdido tantas pessoas também, vejo um momento importante para a ciência brasileira. Nós temos a realização de inúmeras pesquisas com a Covid-19 sendo realizadas, muitos pesquisadores que estavam fazendo outras coisas, outros desenvolvendo outros projetos, eles adaptaram o seu conhecimento para trazer mais conhecimento sobre a Covid. Isso aconteceu comigo, porque eu tenho um laboratório de pesquisa em que eu estudo fármacos num mecanismo dos neurônios que se chama apoptose, que é um mecanismo de morte neuronal que acontece quando nós temos uma doença, algumas doenças, e eu comecei a estudar esse mesmo mecanismo, só que na presença do coronavírus. E também nosso laboratório começou a estudar que fármacos já existentes e já conhecidos, já provados como fármacos seguros, poderiam ser utilizados para combater o coronavírus na infecção dos neurônios. Então, esses estudos, nós já até publicamos algumas coisas. Um deles mostrou que o estrógeno, por exemplo, que é um hormônio feminino, que é utilizado, inclusive, na reposição hormonal, combate a infecção pelo coronavírus, pode proteger a célula da infecção e mantê-la viva, né? Manter a célula neuronal viva. Então, isso, este é um fármaco, mas tem outros, muitos outros, sendo testados, e se nós encontrarmos medicamentos que possam eliminar o vírus, ou pelo menos controlar a infecção, nós teremos mais uma ferramenta para tratar as pessoas com Covid. Então, assim como ocorreu com o meu laboratório, vários pesquisadores da Unifesp e de outras universidades, como a USP, a Unesp, a Unicamp, as nossas estaduais paulistas, as demais federais, porque nós temos 68 federais em todo o nosso país, universidades federais, então todos estão muito envolvidos com o desenvolvimento de pesquisas para combater a pandemia, a Covid, para trazer saúde e bem-estar diante de todas as doenças, não só da Covid, mas agora bastante em relação à Covid. Sobre as vacinas, o nosso país foi realmente exemplar, né? Nós temos que dizer que as nossas universidades, mais os institutos de pesquisa como a Fiocruz, que é uma fundação ligada ao Ministério da Saúde, em colaboração ao Instituto Butantan também, que é um instituto do Estado de São Paulo, um instituto de pesquisa, e tantas outras instituições, também algumas delas privadas, né, particulares, como o Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e de tantos outros que estão trabalhando nas pesquisas, nós tivemos
um avanço nas vacinas brasileiras, né? Nós tivemos os nossos pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de pelo menos 9 vacinas que estão em andamento. Só não andou mais rápido porque não teve investimento. Precisaria de mais investimento, principalmente investimento público, para que isso andasse um pouco mais depressa. Mas nós já temos pelo menos 3 vacinas que estão entrando em fase clínica. E isso é uma boa notícia para nós. Uma delas é desenvolvida pelo Dr. Jorge Calil, em colaboração com a nossa universidade, com a Unifesp. O Jorge Calil é do INCOR da USP, em colaboração com a Unifesp, a doutora Daniela Rosa. Então, esta vacina está bastante avançada. Esperamos que tenhamos mais investimentos para que ela possa avançar ainda mais e termos aí a vacina totalmente brasileira. Mas temos que salientar que as pesquisas de fase 2, de fase 3, que ocorreram tanto com a vacina de Oxford, que foi o caso que a Unifesp coordenou os estudos no Brasil, assim como a Coronavac, que o Instituto Butantan coordenou os estudos no Brasil, estudos de fase 3, também mostram a capacidade da pesquisa e dos pesquisadores do nosso país. E isso é motivo de muito agradecimento e muito orgulho também. Foi só por conta destes estudos que hoje nós temos estas vacinas e que hoje nós temos aí caminhando para termos 70% da população totalmente vacinada, com um esquema vacinal completo. Então, a ciência dando respostas e a serviço da sociedade. Que maravilha, Soraya, muito contente de ouvir essas excelentes notícias, ainda mais nesse setor da saúde que está precisando tanto, né, no nosso país e no mundo todo. Espero que esses fármacos que estão sendo estudados rendam frutos e consigam aí ajudar a combater a pandemia e que essas vacinas também entrem o mais rápido possível aí no mercado e que tudo se resolva da melhor forma possível e o mais rápido possível, né? Porque a gente também não quer perder mais ninguém e também não quer ficar mais nessa situação tão delicada, né? Exatamente. Todo o trabalho é feito nesta direção, né? E uma coisa que eu gostaria de salientar, por fim, falando da ciência, né, também é a capacidade da ciência das universidades do mundo árabe também. Nós temos uma grande tradição nos países, em alguns países principalmente, no caso do Líbano, nos Emirados, tem bastante investimento na ciência atualmente. Nós vemos aí universidades antigas, pouca gente sabe que o Marrocos tem a universidade mais antiga do mundo, né, que é a Universidade de Al-Qarawin, que foi fundada, inclusive, por uma mulher, e que é tida, de fato, pelos historiadores que realmente resgatam a história, mesmo num período que a Europa estava vivendo o período medieval. Neste período, o norte da África produziu grandes universidades por conta da civilização islâmica. Isso foi o que aconteceu no Marrocos, né, com Al-Qarawin. Houve uma universidade muito antiga também na Tunísia, que hoje não existe mais, e há uma universidade que é das mais antigas e que existe até hoje no Egito, que é a Al-Azhar. Então, estas universidades são universidades que estão há muitos anos, muitos séculos, trabalhando também pela ciência, pelo conhecimento. Além disso, no Líbano, nós temos grandes universidades já até com mais de um século, caminhando para 2, né? E que produzem ciência de boa qualidade. Tenho certeza que os países árabes também estão investindo no conhecimento, na produção de conhecimento para combater a Covid, para realizar estudos
para melhorar a saúde humana diante desta pandemia. Maravilha. Inshallah.